Os lidadores da mediunidade nas instituições espíritas sabem por experiência própria que, vez por outra, ocorre a presença de um familiar desencarnado, dispostos a auxiliar na tarefa de esclarecimento evangélico dispensada ao espírito decaído. Todavia, a nossa satisfação se ampliou ao sabermos da existência no mundo maior de uma verdadeira falange de mãezinhas organizadas e esperançosas, aptas a cooperarem mais diretamente na recuperação de seus filhos queridos. Ninguém duvida da poderosa força que constitui o amor maternal. Quando encarnada, a personagem feminina é aquela que se preocupa e vela pela saúde e educação dos seus rebentos. Capaz de qualquer sacrifício, enfrenta com coragem e muita renúncia os inúmeros desafios da existência, tendo em vista o bem-estar de cada filho. Desencarnada, permanece atenta às necessidades daqueles que se rebelaram contra a harmonia divina, pleiteando junto ao Pai Celestial a intercessão benfazeja dos espíritos superiores. Não é difícil constatar tal realidade. A propósito, lembramos a participação heróica do espírito de Ernestina em favor do desventurado Domênico, conforme assinala André Luiz em Obreiros da Vida Eterna. Recordamos também um encontro caloroso e emocionante entre os espíritos da nobre Matilde e do rebelde Gregório, autêntico agente das sombras, que, no entanto, dobrou-se vencido ao chamamento amorável de sua querida mãezinha, segundo relata o respeitável repórter do mundo espiritual em Libertação. Que poder de persuasão é esse, capaz de iluminar os corações empedernidos, restaurar as mentes degeneradas e infundir o arrependimento nos que se perderam pelos devãos da vida? A explicação encontra-se no sentimento superior, expandido dos corações maternais. É incontável o número de entidades afetuosas, a exemplo de Matilda e Ernestina, que se aproximam dos gabinetes mediúnicos e, plenas de esperança, empenham-se no resgate dos seus pequeninos infelizes. Por conseguinte, a nossa vivência em campo experimental mediúnico permitiu-nos as seguintes observações. As integrantes da falange das mães consoladoras não se propõem a substituir o esforço da dialética evangélica com os obsessores. Elas apenas aguardam um momento propício de atuação. Pode acontecer que o obsessor, em face da alienação mental que o acomete, só desperte do pesadelo ao captar, com mais intensidade, as vibrações maternais em sua proximidade. Por isso, na condição de esclarecedores responsáveis, quando possível, busquemos o concurso de um integrante dessa falange honorável, recepcionando-a com respeito e gratidão, porquanto, na condição de benfeitor espiritual, ela se mostrará apta a resgatar, pelo amor supremo, o filho querido estagiário das sombras. Cremos que, por misericórdia divina, as forças benéficas do céu e da terra, nesse momento grave de transição planetária,
encontram-se firmemente vinculadas com a finalidade de propiciar o resgate do maior número possível de irmãos desencarnados, necessitados do nosso concurso fraterno. Os coordenadores da comunidade espiritual em questão destacam entidades encarregadas de monitorar aqueles espíritos que se desviaram da senda do bem, de forma que, ao patrocinarem o reencontro, ajam magneticamente no referido campo da consciência alerta, com a finalidade de dar um impulso inicial à transformação interior do enfermo. Peraí, deixa eu só ler esse parágrafo de novo. Os coordenadores da comunidade espiritual em questão destacam entidades encarregadas de monitorar aqueles espíritos que se desviaram da senda do bem, de forma que, ao patrocinarem um reencontro, ajam magneticamente no referido campo da consciência alerta, com a finalidade de dar o impulso inicial à transformação interior do bem, do enfermo. Desde que exista um limiar de esperança em seus corações, alguns recebem a visita das genitoras queridas no plano espiritual ou são encaminhados às reuniões de desobsessão. Ali, aproveitam o fluido vital do próprio médium e a magnetização específica do dirigente sobre o campo consciência alerta, para que eles possam perceber e sentir a presença desses espíritos bondosos e, ao mesmo tempo, rememorar de forma profunda o amor incontinente que os entrelaça. Por razões assim, muitos choram e alguns até se descontrolam emotivamente, pois não deixa de ser um choque energético e de realidade. Ao fechar o parêntese desta nossa observação, entenderemos o valor da prática aqui relatada, não somente à comunidade espiritual mencionada, mas aos trabalhadores do Cristo que, incessantemente, reerguem o ser humano para o seu retorno à casa paterna. Amigos, Deus nos agraciou com este campo recôndito em nosso arcabouço mental, para não perder nenhuma de suas ovelhas. Essa parte é simplesmente maravilhosa, né? Porque fala primeiro com uma emoção enorme, né, que envolve a presença dessas mães consoladoras, né? Que é um manancial de força amorosa, assim, que é indescritível. E depois todo o trabalho que é feito, né, mostrando a importância do campo consciência alerta, né, que começa com o pessoal tentando ajudar, com os doutrinadores, com os médicos, tentando fazer aquele campo retomar sua vibração, né, se relembrar de quem realmente aquele espírito já foi ou já fez, né, para começar a preparar ele para o grande clímax, né, de tudo isso, né, que é um reencontro extremamente amoroso, normalmente com a mãe, né, mas se não é com a mãe, com algum espírito muito ligado por amor a esse irmão que precisa ser reorientado em seu caminho, né? Nossa, muito bonito mesmo. Essa parte, no final, tanto do texto do Carlos quanto os comentários, ele é muito esclarecedor sobre a metodologia do mentomagnetismo,
É esse aspecto, né, de ali ir ativando esse campo que vai elevando, vindo à tona essas lembranças, essas conexões com espíritos amigos, e vai elevando o tônus vibratório, onde que permite aparecer essas pessoas tão amoráveis. E essa parte da comunidade cristã das Mães Consoladoras é um fechamento lindo. E aí eu vou aproveitar, eu tinha até falado com o Silvio, e falei assim, Silvio, eu vou depois contar uma experiência que eu tive no sábado, mas acho que se encaixa bem aqui nessa parte aqui, que no sábado de manhã eu estou numa atividade para dar passe. E, e depois ia ter uma reunião mediúnica, estava para começar uma reunião mediúnica, ainda nessa atividade que está acontecendo. E aí eu queria participar, sabe? Ia ser um outro grupo. Aí eu fiz uma solicitação, e aí, a princípio ninguém tinha me dado um retorno. Aí no sábado passado iria começar, ia ser o primeiro dia da reunião mediúnica. Aí eu, puxa vida, né, eu queria participar, mas tudo bem, né, haverá outra chance. Aí quando eu cheguei lá, uma das pessoas falou assim, olha, no banho eu senti vontade, eu falei assim, não, acho que o Ismael tem que participar. E aí me convidou, aí eu fui participar. Aí era a primeira reunião, era o primeiro encontro. E aí foi chamado uma pessoa que foi, ela e o marido, que era um dos fundadores desse centro, né? Então, uma médium bem antiga já, com muito traquejo. E aí, quando a gente foi começar, foi feita toda aquela harmonização, aí o mentor incorporou para dar diretrizes de como é que ia ser o trabalho, né? E a gente ali, em prece, em oração, para receber. Aí, o mentor falou assim, olha, a gente vai pedir para que o grupo ele esteja irradiando, né, ele não, na verdade ele não falou irradiar, ele falou uma doação fluídica, fica fazendo uma doação fluídica, e aí ele usou o termo de ectoplasma, né, que ectoplasmático, alguma coisa assim. E aí ele falou assim, e os médiums, eles estejam em passividade, mas se vier o obsessor, a gente vai pedir para que ele tenha o controle mediúnico, né, para receber, e deixa que nós do plano espiritual que vamos conversar com a entidade, vocês fiquem só elevando ali o tônus vibratório. Gente, quando ele falou aquilo, tem a questão do mentomagnetismo, e que aos poucos tinha começado a acontecer lá no grupo do Gustavo, que os mentores que começaram a cuidar dessa parte, não só da comunicação, mas de todo o transcorrer, quem é que vai se apresentar, se é a mãe, qual é o momento certo, enquanto o grupo ele foi mantendo o tônus vibratório. E foi tão bacana porque o grupo ficou ali em prece, e ia acontecendo, os médicos se incorporavam, e aí depois fluía, aí continuava, e quando via um outro, e era bem isso na minha visão, claro, né, dizem que para o martelo tudo é prego, né, na minha visão, o que estava acontecendo era isso, a gente estava mantendo um tônus vibratório alto, os espíritos eram trazidos ali, já entravam em contato com aquele campo, na incorporação, era um choque anímico ainda mais impressionante, enquanto o grupo ia mantendo, e os espíritos se apresentavam e tinha comunicação. Eu saí deslumbrado, porque ele ganhou uma velocidade a reunião, porque acontecia e depois saía e continuava, sabe? Oh, tudo ali no silêncio, e aí a dirigente, que é uma das fundadoras, ela só ia mantendo realmente a sustentação, ela só mantendo ali a prece, a sustentação. Então, eu achei muito parecido, sabe? Eu não saí, eu não comentei nada, né? Eu agradeci muito, mas, né, tô compartilhando aqui com vocês
que eu fiquei bem feliz mesmo vendo a atuação, e eu acho que isso deve estar sendo uma diretriz que está acontecendo em vários centros, sem eles perceberem, porque isso aumenta a eficiência, pelo menos ao meu ver, aumenta a eficiência e aumenta o tônus vibratório, sabe, da reunião. Então é isso que eu queria compartilhar, e eu acho que tem bem a ver com essa parte que a gente estava lendo aqui. Mas aí, esses espíritos, eles viam, incorporavam, mas eles não ficavam conversando com o pessoal, não. Só incorporava e tudo acontecendo no mundo espiritual, né? Exatamente. O que o mentor pediu é que os médiuns tivessem o controle mediúnico para não estar externando, né? Ele só recebesse, como se fosse assim, acolhesse e deixasse que o diálogo ocorresse com o plano espiritual. Então, a reunião se tornou bem interessante. E aí eu me lembrei, aí foi aí que eu fui até, quando, né, no sábado, depois, eu fui rever o material do Eurípides Barçanufo, porque ficou bem próximo ao que o Eurípides propunha. E ao meu ver, o Eurípides, eu acho que ele foi o grande precursor do mentomagnetismo, né? O trabalho do Eurípides Barçanufo, para mim, é pleno mentomagnetismo, né? Já conversei isso com o Tavinho, ele não conhece bem o trabalho do Eurípides Barçanufo, mas eu acho que ele foi um dos precursores, porque nas reuniões dele acontecia isso. Ele chamava das correntes magnéticas. Ocorria só a incorporação enquanto o grupo ficava mantendo o tom. Só que eles tinham uma característica um pouco diferente, eles davam as mãos, e tinham algumas coisas diferentes da maneira como acontece, mas a ideia era essa. Mas isso, ele não externava. Os mentores, eles recebiam, e eles sentiam, e aí no final eles foram comentando, ele falou assim, olha, né, veio um, e aí ele ia comentando mais ou menos o que estava acontecendo ali com aquele espírito, quem era o espírito, o que ele sentiu, e foi acontecendo. A reunião, ela pretende ser de 1h30. A primeira vez foi só de 1 hora. Mas é bem possível mesmo manter um trabalho de desobsessão de 1h30 nessa característica, sabe? Aqui, esse trabalho que a gente está fazendo, ele é um preparativo maravilhoso para trabalhos assim, para esses trabalhos, e vai indo, né? Tem mais uma coisa que aconteceu, teve uma hora no meio em que o mentor incorporou de novo, e ele falou que estavam vindo muitos e muitos espíritos ali para o campo, e que ali eles eram acolhidos e eram colocados em macas e encaminhados para locais, né? Então se tornou, eu morro de vontade de ter uma noção da dinâmica do plano espiritual nessas atividades, sabe? Nossa, como eu tinha vontade é uma coisa que eu vibro, eu me sinto assim, vendo as coisas acontecendo, numa beleza, mas, olha, é bem possível fazer uma reunião nesse tipo, durante 1h30 mesmo, mantendo o tônus vibratório. Bom, eu acredito, o nosso trabalho de terça-feira, quer dizer, que agora eu não participo mais, mas o de terça-feira, o presencial, né, que eu participei até na pandemia, e depois a gente começou o grupo da terça-feira à noite, ele não faz essa característica, né? Ela tem ainda todo o diálogo, o do Tavinho, ele já acontece isso, ele já acontece assim, muitas vezes, só mesmo no plano espiritual eles vão mantendo, muitos mesmo, principalmente quando são os espíritos mais duros mesmo, é só no plano espiritual que acontece, enquanto o grupo vai mantendo. O nosso da terça não, ainda tem essa característica, mas eu acho que é um trabalho de desobsessão bem plausível para ser realizado nos centros espíritas nesse momento atual, sabe? Ele tem um fluxo maior. Mas, ô Ismael, você disse uma coisa, eu vou te fazer uma pequena correção. Falando que esse trabalho que a gente faz é um preparativo. Na verdade, não é um preparativo. É o mesmo trabalho. É o mesmo.
Isso que a gente está... Isso é bom porque desmistifica aquela ideia que sempre se teve, não pode fazer desobsessão se não for num lugar trancado com a polícia em volta. O trabalho que a gente faz é o trabalho que você presenciou no centro da mesma forma. A diferença é que aqui mais ainda a espiritualidade que está no comando, porque a quantidade de médiuns no nosso grupo para externar essa coisa que você tanto gostaria de vivenciar, né, do dia a dia, do mecanismo em si, não é percebido. Mas o que a gente faz aqui todo dia de manhã, na terça e na quinta à noite, na verdade, já é o trabalho que você está começando a fazer ali no centro da mesma forma. Que se botar ali um dirigente que fique só fazendo uma irradiação para manter a sintonia, a elevação de todo mundo, é exatamente o que a gente faz todo dia aqui, sem a leitura. Então, a gente já está fazendo esse trabalho. Então, com certeza, aquela coisa que a gente diz, muitos espíritos estão sendo acolhidos, é isso. É que a gente ainda tem o hábito de chamar isso de desobsessão. Só que a gente não está desobsediando ninguém. A gente está auxiliando um irmão que está um pouco desorientado. Como acontece de encarnado para encarnado. Você se desviou um pouco do caminho, vou te ajudar. É tudo uma questão de amor. Tudo uma questão de estender a mão. Vamos comigo, dá a mão aqui, vamos junto agora. E isso a gente faz, a gente já está fazendo, e só tende a crescer. E é uma coisa que você tem percebido, isso está vindo pulverizado. Em todo canto está começando a surgir. Se as pessoas perceberem que está todo mundo começando a fazer a mesma coisa. Essa é a grande beleza de tudo isso. Quando a gente está começando a perceber, isso não sou só eu. E ali está começando a fazer, mas é muito parecido, mas na verdade não é parecido, é a mesma coisa. Com pequenos detalhes dos personalismos, né, de cada grupo. Mas a essência é exatamente a mesma. Então a gente pode chamar de radiação, de desobsessão, de ajuda maternal, do nome que cada grupo quiser dar. Mas é um imenso trabalho de amor da espiritualidade, do qual, graças a Deus, nós estamos começando a fazer parte. Eu concordo plenamente, Silvio, concordo 100% com tudo que você falou. Quando eu falei a preparação, era mais nesse sentido, quando tem ali médiuns que de fato incorporam, mas ali é só um detalhe mínimo. Eu concordo plenamente, é a mesma coisa que estava acontecendo ali mesmo. Ótimo ponto que você colocou aí. Uma pergunta, de certa forma, porque assim, a gente vai vendo o caminhar do espiritismo, né, das reuniões mediúnicas, lá do começo, né, quando tinha a materialização, aí depois agora, a sensação, falando assim, é como se estivéssemos mais próximos, vamos dizer assim, mundo como assim, o espiritual com material, não sei dizer assim, vamos dizer assim, essa linha está ficando mais próxima, não sei se você está entendendo. Antes era uma coisa, tinha que ser mais material, mais densa, mais isso, mais aquilo. Agora ela está ficando mais tênue, como se os mundos estivessem ficando mais próximos, a gente estivesse conseguindo começar a captar mais, estar mais próximo. Não sei se eu acredito que sim. Eu entendi perfeitamente o que você está colocando. Eu acredito que sim. Tá? Eu, Silvio, acredito que sim, que essa coisa tem confluído para um campo comum maior do que antes. Antigamente, a interseção esses dois mundos era muito pequena. Então, o que eu tenho percebido é que essa interseção, como se fossem
conjuntos de matemática, né, que você faz uma bolinha, outra, a parte em que um entra por dentro do outro, para mim, está cada vez maior. E para mim também, sabe? Parece que cada vez mais vai ficando mais sutil essa relação das próprias atividades. Começou de algo bem concreto e vai se tornando cada vez mais sutil e espiritual nessa integração. O que é bacana porque exige mais das pessoas aqui, né? Antes, o trabalho acontecia quase que de maneira involuntária, né? A pessoa entrava em um torpor. Agora não. Agora é cada vez mais integrado de ambos os lados. Eu vejo assim.